Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini por aqui. Esse é o quadro A Base Salva, que eu falei para vocês que a gente iria fazer semanalmente, contando aí mais sobre Cotia, sobre os jogadores, sobre quem tem mais potencial, quem pode subir, como estão as coisas por lá, passando também os resultados, quem foi o destaque do fim de semana, como estão as coisas por lá. E nesse momento, claro, Copinha é o foco total das atenções. Então a gente vai mostrar para você que ainda não viu a lista da Copinha e vamos destrinchar com uma participação para lá de especial. O cara que mais entende de categoria de base do São Paulo vai estar aqui, fez uma participação especial, já já vocês vão saber quem é. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o like aqui, estamos na nossa jornada para conseguir 5 mil inscritos até o final do ano. Tá muito legal, a gente está crescendo bastante, eu estou ficando bastante feliz. Então, obrigado a quem já se inscreveu. E você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, pô, se inscreve aí, é de graça, ajuda pra caramba. Então vambora pra gente chegar a 5 mil inscritos até o final do ano, que eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, tá? Tá em cima, mas eu acho que vai dar. Eu confio em vocês. Vamos lá. A lista da Copinha. Tem vários remanescentes, vou colocar na tela aí para vocês. Tem vários remanescentes do título do ano passado. Por exemplo, o João Pedro, goleiro, que foi titular na campanha toda do ano passado. O Guilherme Reis, lateral esquerdo, que também foi titular na campanha. O Igor Felisberto, que não foi o titular, quem jogou foi o Mike, mas ele estava naquele elenco. O Osório, zagueiro, jogou depois na final. Entrou no segundo tempo, né? Melhorou o time na final. O Bezerra também entrou no segundo tempo na final e foi importante na virada. Uh, o TT também depois entrava no segundo tempo, né? Não foi titular, mas entrava no segundo tempo. O Paulinho, que foi o grande herói do título aí, quando não tinha o Rian, ele fez gols na final e foi super importante. E o Luca, que foi titular e começou a despontar ali na Copinha para depois começar a ganhar mais espaço no profissional. Esses são alguns dos caras que a gente viu no ano passado, que foram importantes e que estão de novo nessa lista. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês e falar para ficar de olho neles, são 3 jogadores, tá? E aí acho que a gente pode destacar também, antes de eu falar esses 3 caçulas do time, os caras que eu já falei, que eu elogiei a contratação, o Matheus Ferreira, que veio do Vasco, se tornou titular, foi importante no título da Copa do Brasil Sub-20, e o Isaac, zagueiro, mesma situação, veio contratado, foi importante ao longo do ano, fez o gol do título da Copa do Brasil Sub-20. Mas eu queria destacar 3 jogadores que são os mais novos do time, que são do Sub-17 e estão colocados aí nessa lista. O Davi Pena, o Cauã Edmar e o Zabarelli. Então, para explicar um pouquinho mais para vocês sobre cada um deles, ele que é meu parceiro, já chamei ele aqui. Quando eu pensei nesse quadro, já pensei nele na hora. Então ele topou, ele que agora está lá na Alemanha, né? O Gabriel Fu, que é correspondente internacional do canal Gold lá na Alemanha e sabe tudo da base do São Paulo. Eu pedi para ele fazer uma análise para vocês desses 3, essas 3 joias que o São Paulo tem e já inscreveu na Copinha mesmo com 16 anos, tá? Explica lá, Gabriel. Fala pessoal, Gabriel Furman aqui. Vamos falar da lista do São Paulo para a Copinha de 2026. Porque o São Paulo divulgou sua lista com 3 jogadores nascidos em 2009. Isso tem um significado muito importante, porque a transição de sub-17 para o sub-20 do São Paulo ela é muito lenta quando comparada a de outros clubes que também trabalham muito forte as categorias de base. É raro a gente ver destaques do sub-17 do tricolor ganhando espaço no time sub-20 quando ainda estão no ano de sub-17. Já em outros times, isso é bem mais comum. Por isso, ter 3 jogadores na transição do 16 para o 17, ou seja, da geração 2009, que é a que mais chama atenção atualmente em Cotia, participando da Copinha, que é um torneio sub-20/sub-21, pode ser um sinal de uma mudança nesse cenário para 2026. E são 3 bons jogadores. O Cauã Edmar é um volante que tem aquela marcação carrapato, ele marca muito em cima, ele tem muita maturidade tática e física. Ele tem a valência física como um ponto muito forte do seu jogo, mas a consciência tática também é muito importante. Já o Davi Pena é um meia que traz uma leveza para o jogo. Ele pode tanto jogar pelo lado do campo como flutuando na região intermediária. Principalmente quando o time 2009 jogou com Breno e Valadares no ataque, ele flutuou muito bem na região intermediária e criou muito
com o toque de bola, com o passe. Já o Zabarelli é um jogador mais de lado de campo, que tem a velocidade, tem o drible, mas tem trabalhado também mais centralizado, também flutuando na região intermediária e na criação das jogadas. Ou seja, a gente tem um meio atacante no Davi Pena e outro meio atacante que era um ponta, né? Era só ponta e agora é mais um meio atacante no Zabarelli. É uma geração muito forte que também tem o Breno, o Valadares, que eu já mencionei, Cauã Daniel, um zagueiro fantástico, o Robert, que é o mais habilidoso da geração, na minha opinião. E claro, eles não devem ser protagonistas nessa copinha, né? Os 3 que foram inscritos, mas essa experiência vai ser muito importante no desenvolvimento do futebol deles. Tá aí a análise do Gabriel Fu, o cara que mais entende de categoria de base do São Paulo. O cara acompanha demais, acompanha tudo, sabe tudo, entende muito de base e acompanha o São Paulo como ninguém. Quem não segue ele nas redes sociais, siga que o cara manda demais, @GabrielFu com H no final, underline, vai achar facinho lá nas redes sociais, então segue ele, que ele é monstro. E me fala aqui o que você achou da participação dele, se você quer ver ele mais vezes aqui no canal, dá uma moral para ele lá nas redes, segue ele, agradece pela participação aqui no canal, que ele manda muito. Isso é importante nessa nossa pegada de falar muito de categoria de base de Cotia. Só queria falar para vocês que o Luca e o Nicolas são 2 jogadores que foram inscritos, mas a tendência é que eles não joguem o início da Copinha pelo São Paulo. Por quê? Eles devem se apresentar na Barra Funda no dia 2, o São Paulo sai no dia 4 na Copinha. Eles devem se apresentar na Barra Funda dia 2. Se não dia 2, nos próximos dias eles devem se apresentar lá para fazer a pré-temporada com o time profissional. O São Paulo segurou essa lista, essa divulgação dessa lista, por conta disso, estava aguardando para ver quem a Barra Funda ia chamar, quem o profissional ia precisar, mas como as coisas não andaram na velocidade que todo mundo esperava, o São Paulo decidiu inscrevê-los e deixar eles lá, mas a tendência é que eles subam, façam a pré-temporada como profissional e desçam para jogar em fases mais adiantadas da Copinha, com autorização aí do Hernan Crespo. Então não esperem ver Lucas e Nicolas, pelo menos esses 2, já de início, jogando na Copinha. Talvez o João Pedro também, o goleiro, porque o São Paulo liberou o Jandrei e o reserva do Rafael nesse momento é o Yang, que tem contrato até o final do ano, situação um pouco indefinida e tem muita gente que gosta bastante do João Pedro. Então vamos aguardar, mas a tendência é que pelo menos Luca e Nicolas não iniciem e aí desçam em fases mais adiantadas, o que na minha opinião é um processo acertado, é mais importante que eles façam a preparação com o profissional do que eles estejam disponíveis na Copinha, porque são jogadores que podem ser importantes ao longo do ano, principalmente o Luca. Então a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso A Base Salva, sempre trazendo as informações de Cotia. Comenta aí o que você achou e se você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima.